Daqui a pouco, o nosso... Aí, daqui a pouco, a gente vai ter aula de 15 dias, se a gente não tiver aula, tiver a galera na aula, entendeu? Junto com a gente. Então, chamam uns aos outros, falem com eles. Hoje eu preparei uma lista de exercícios para vocês, que eu não sei se a gente vai conseguir fazer aqui, mas bem modelo UERJ mesmo, só não tem muita imagem, tá? Na UERJ vai ter, na prova vai ter mais imagem. Mas, assim, poxa, eu queria ter mais uma galera, não menosprezando, né, quem está aqui ao vivo com a gente e diminuindo, nada disso. Mas é porque a gente queria mais, entendeu? E vocês podem mais. Então, chama os amigos, eu sei que não depende de quem está aqui, assim como não depende exclusivamente de mim, mas convoquem eles para estar na aula, tá bom? Divulguem nos status de vocês. Vamos fazer isso acontecer. É... colocar esse assunto que vai ter na. Vocês acham que se colocar o assunto no grupo, eles vão vir mais? É isso? Se colocar o assunto da aula? Entendi, entendi. É, tá bom. Obrigada pela dica. É, e vamos tentar fazer isso então da próxima vez. Na próxima vez eu vou gravar um vídeo falando qual vai ser o assunto da aula, para ver se a galera se anima mais. Tá bom? Calma aí, rapidinho. Deixa eu só colocar aqui. É, então vamos lá. Hoje a gente vai falar, gente. Eu consigo marcar nesse negócio de todos. Marca para mim, Isa, por favor, lá no grupo. Tá bom. Por favor, eu botei lá o assunto e chamei a galera para ver se vai. Entendeu? Tá Muito ótimo. pouca gente. Vamos lá. Hoje
Oi, Mariana. Olha, então, aí tem a própria revista, né, da UERJ, que lá tem todas as provas anteriores e tem os padrões de resposta, né? É, e você também pode pegar a questão e você pode pegar a questão e tirar as alternativas, né, de repente, que você estiver fazendo e tentar desenvolver a questão, entendeu? Quando você for, por um acaso, ver gabarito, você tenta ver o desenvolvimento daquela questão. Aí, essa questão de, mas aí qual repertório eu vou usar, o que que eu vou... Aí, esses verbos, essas coisas assim, tipo, considerando, e tal, né? Tipo, a resposta, você pode ser simples mesmo, você não precisa usar tantas palavras difíceis, nem grandes textos, entendeu? Você pode, quanto mais cálculo tiver, melhor. Lembra disso, tá bom? E importante a questão que eu falo sempre nas aulas, né? Legenda. Se você vai usar o X, por exemplo, para resolver uma questão, diga o que esse X representa, entendeu? Representa, sei lá, a quantidade de pães, entendeu? E assim por diante, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje a gente está começando, vamos começar, né, ter uma aula sobre função, polinômios, progressões e juros, tudo que cai muito forte na UERJ. Então, eu pretendo falar sobre esses tópicos, né, todos na aula de hoje. Talvez a aula seja mais maçante em relação a conteúdo mesmo e não tenha tantos exercícios, tá? Tanto tempo para a gente ficar fazendo exercício como tem acontecido nas outras aulas. Em compensação, a lista já está pronta. Tem uma lista de 10 questões com todos esses assuntos que eu vou trabalhar na aula de hoje e todos os exercícios da lista com modelo ERG discursiva, sem alternativa, com um modelo para que vocês possam desenvolver a questão. Vai ter um espaço lá, vai ser enviado, vai ser uma espécie de simulado para vocês. Vou até falar com Ilha que vai ser um simuladão aí para vocês, o primeiro simulado gratuito para vocês, tá bom? E aí vocês vão pegar esse simulado, né, esse primeiro test drive aí sobre essa aula de hoje. Então, a aula de hoje não vai ser uma aula como a gente costuma estar tendo, né? De que vocês participam, que eu fico um pouquinho mais em silêncio esperando vocês resolverem. Vai ser uma aula mais de conteúdo. Em compensação, quando vocês forem fazer as questões, eu não quero que ninguém vá direto para o gabarito, porque o gabarito está no final, ok? O gabarito está no final da lista de exercícios. Não quero que a galera vá para o final da lista. Eu quero que a galera tente fazer, tá bom? Desenvolver a questão e veja como que é. Tem dúvida? Antes de olhar a resposta, volta na matéria, volta nos slides da aula, veja a aula de novo, gravada, estuda e depois tenta fazer de novo. Por último, vê o gabarito. Tá bom, galera? Posso confiar em vocês? Beleza. Olha só, quero depois, então, todo mundo comentando lá no final da aula, já que hoje a aula vai ser um pouco diferente, que a dinâmica é diferente, mas eu não quero que ninguém fique comentando que tá ruim antes de fazer a lista de exercícios, antes de ver essa maravilha. Tá bom, galera? Antes de ver, não é para ficar falando lá que... Não, é para continuar do nosso jeito, tá bom? Bom, participante aqui, ó, atento, beleza? Vamos lá. Função é a base de tudo, tá? Por quê? Porque a gente vai substituir as informações. Polinômios é onde a UERJ gosta de dar uma complicada, tá? Então, eles gostam de complicar na parte de polinômios. Progressões e juros andam junto porque é o modelo matemático um do outro. Então, isso é só um trailer aí da aula, né, do que vai cair. Deixa eu passar aqui o slide para vocês, né, porque tem...
Ai, que espessa. Aqui. Aí, conceitos fundamentais de funções. Aqui a gente vai perceber que função é uma máquina, que cada entrada, né, que é o X, te devolve uma única saída, que é o Y. Nunca mais. Então, eu costumo dizer que função é igual casamento, ok? X é o homem, Y é a mulher, beleza? Não pode trair, tá bom? Não pode. Não pode, nada de Vini Júnior, Neymar, nada desses coisas aí que vocês têm como ídolos, não, tá bom? Pelo amor de Deus, seja ídolo só no futebol, entendeu? Só no futebol, pelo amor de Deus, na vida pessoal, jamais, ok? Então, peguem outras pessoas para serem ídolos de vocês, principalmente os meninos, mas também as meninas. Ok, galera? Então, é igual casamento, ok? Não pode trair. Cada panela tem sua tampa, ok? Não, uma panela não vai ter duas tampas, ok? E nem duas tampas para uma única panela, beleza? Vice-versa. Tá certo? Ficou claro isso, essa alegoria? Então, ó, cada bolinha da esquerda manda uma seta só, ok? Cada bolinha daqui do X vai mandar uma seta só para o outro lado, tá bom? A gente vai perceber que temos o destaque, desculpa, que a gente vai perceber que temos o domínio, a imagem e a condição de existência. Todo elemento do domínio precisa ser correspondente a um só, ok? Então, domínio é o ponto de partida, é onde é o X, é o grupo dos meninos. Y, quer dizer, a imagem vai ser o grupo das meninas, que é onde é atingido ali pelos meninos, ok? E aí, a gente vai dizer que a condição de existência, todo X pertence a A, que pertence a A, deve ter correspondente e este deve ser único. Ok, gente? Ficou clara essa informação? Alguém tem dúvida disso? Fale agora ou cale-se para sempre. Calma aí que o meu chat fechou. Fala aí no chat para eu poder abrir aqui, gente. Tipo, amém. Digita aí. Isso. Obrigada, Maria. Aí, vamos lá. A gente vai falar agora sobre injetora e bijetora. O que a gente vai falar sobre injetora? Ninguém recebe duas setas, ok? Elementos diferentes, imagens diferentes. Então, por exemplo, eu sempre também uso essa expressão. Mesmo que a pessoa seja gêmea um do outro, né, sejam duas pessoas gêmeas, elas não são completamente idênticas, ok? Completamente, mesmo que, né, assim, aparentemente elas sejam extremamente parecidas, mas alguma coisa, algum sinal, mesmo que às vezes fique escondido, né? Eu já tive alunos gêmeos que eles falaram que, tipo assim, tinha um sinal, que dependendo do tamanho, acho que era aqui atrás, perto do cabelo, e que se o cabelo tivesse grande, ou tivesse com uma blusa mais tampada, não dava para ver a diferença entre eles, porque era um sinal que diferenciava eles, assim, para diferenciar, entendeu? Então, mas o que a gente vai falar sobre injetora? É que ninguém recebe duas setas.
cada elemento tem uma imagem. Então, se olhou no espelho, se eu estou me olhando no espelho, eu vou ver a minha imagem. Se Joana, que é o que eu lembro o nome, Maria também está aí. Mas, ó, se Joana se olhar no espelho, ela vai ver a imagem dela, ok? Não trocado, né? Se a Joana se olhar no espelho, ela não vai me ver, ela vai ver ela mesma, ok, galera? Sim, injetora. Sobrejetora. Ó, ninguém de B fica sem seta. Então, não sobra nada na imagem, entendeu? Lá no contradomínio, quer dizer, não sobra ninguém no contradomínio. No contradomínio, que é aquela conjunto que está ali de frente para o domínio, ele vai ser completinho a imagem. Não vai sobrar elementos lá sem seta. Beleza? Conclusão nessa história toda. Lembra que eu disse, gente, sem machismo, tá? Não estou pregando nenhum tipo de situação aqui, não. É só para exemplificar, é só para ficar mais fácil, é só na hora da prova lembrar disso daqui. Então, por exemplo, ó, se X é o menino e se Y, né, do outro lado está o grupo das meninas, digamos que tem uma quantidade de meninos. E aí a quantidade de meninas vai casar exatamente um menino para cada menina, ok? Porque lembra, não pode ter traição, ok, galera? Então o que vai acontecer? Não vai sobrar meninas, entendeu? Mas como dizem aí por aí, não sei se é verdade, não pesquisei também antes da aula para poder chegar com uma informação aqui muito, né, muito verídica, dizem por aí que tem mais mulheres no mundo, ok? Então, vamos lá. Considerando essa informação, vamos dizer que o número dos meninos é 1, né? E que o número das meninas é maior. Quando sobra, quando não é. Aí, ó, Ruazinho, Ita apareceu aí com uma informação. Sabemos se é verídica? Não sabemos, mas uma hora saberemos. E aí, olha só, nesse caso não é sobrejetora. Por quê? Né? Se essa informação do nosso ITA for verdade, não sabemos, quer dizer, não seria sobrejetora. Por quê? Porque a quantidade de meninos ia ser uma e a quantidade de meninas iria sobrar, ok? Então, se sobrou informação, não é sobrejetora. Quando é injetora, não distribui duas setas para uma seta para cada um. E quando tem a mesma quantidade de meninos e de meninas, automaticamente a gente diz que é um casamento perfeito. E aí a gente diz que é bijetora, ok? Quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso tá claro, galera? Aí, olha só, professora, por que essas nomenclaturas, vamos chamar assim, é importante? Porque isso cai na prova, ok? Ele pode dizer que dado uma função bijetora, se ele disser que é uma função bijetora, você já sabe que é o quê? Um casamento perfeito, ok? As informações de X vão bater com as informações de Y e todo mundo ali vai casar e não vai sobrar nenhuma informação, ok? Fala, Juanzinho. Levanta a mão sem querer. Na sobrejetor, o quê? Na sobrejetora pode sair um elemento. Isso, pode acontecer, ok? Ter 3 elementos em X, e aí dá ter com 2 elementos de Y e sobrar um. É isso que você perguntou? Tá.
Ó, vamos lá. Na paridade das funções. A gente tem os dois gráficos aí, lado a lado, e a gente vai ver uma função par, que é espelho no eixo y. Pera, Luanzinho. Às vezes suas perguntas fazem eu responder uma coisa que eu não falei. Vamos lá. Ó, então, injetora não recebe duas setas. Bijetora perfeita, isso não fica sozinho. É um casamento perfeito. Ok? Sem traição. Porque casamento perfeito não tem traição. Beleza? Traiu não é perfeito mais. Mesmo que perdoe. Já quebrou ali. Ó, vamos lá. Calma aí, estou na paridade. Calma aí, gente. A gente vai ver dois gráficos, um do lado do outro. A função par é espelho no eixo y. Se a gente dobrar o papel ao meio, verticalmente, as duas metades se coincidem, ok? E exemplo clássico ali do x elevado ao quadrado, ok? Agora, na função ímpar, tem simetria pela ordem, né? Gira em torno do 180 e o gráfico se encaixa nele mesmo. E aí o exemplo é o x3, ok? O x é o cubo. Só que a maioria das funções, elas não têm essa simetria, ok? Então, isso não é regra geral. É só para vocês terem esse conhecimento, mas isso não é regra geral, tá bom? Então, nem sempre tem paridade. Vamos lá. A saída de G vira a entrada de F. Então, o que acontece? Se eu tenho f de x igual a x mais 1, e se eu tenho g de x igual a x ao quadrado, a gente, na verdade, vai calcular f de g em 2 na hora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a função de x isolando x e trocando x por y. Vamos ver isso na prática? Vamos ver se eu tenho essa... Acho que no próximo eu tenho. Então, eu vou fazer uma função inversa. Qual parte, Mariana? A parte da que eu estou agora ou a anterior? De paridade. Que eu estou agora, calma aí. Estou ainda construindo. Vamos lá. Estou construindo junto com vocês. Porque está difícil a quantidade de tela que está aberta.
Peraí que eu vou tentar aumentar aqui para vocês, que eu sei que vocês reclamam que fica pequeno. Tá, beleza. Então vamos lá. Digamos, é porque assim, ó, eu vou combinar duas funções, em que uma vai ser a minha saída e a outra vai ser a minha entrada, certo? Quando eu tenho o domínio, quer dizer, eu tenho a informação de X do G, eu vou também automaticamente ter a imagem de G, entendeu? Para que eu consiga resolver essas duas funções que estão ali se relacionando, ok? Então vamos lá. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? É reflexo, isso aí. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Se eu tenho uma função, para eu ter uma função inversa, ela tem que ser bijetora, quer dizer, casamento perfeito. Lembra disso? Eu preciso ter o X e o Y casadinho ali. Entendeu? A informação, um homem e uma mulher. Gente, por favor, sem preconceito. Né? Então, ligados ali e casados. Beleza? Uma relação. Ok. Aí, o que acontece? Eu vou trabalhar com esse inverso. Porque concorda comigo, se, ó, lembra que eu falei, se eu me olho no espelho, eu vou ver a minha imagem. Automaticamente, se eu estou vendo a minha imagem, eu estou o quê? Me vendo. Ok? Que é o que Joana falou, reflexo. Sim? Até aí, sim? Agora vamos pensar em como resolver. Qual o primeiro passo? Pegar o... Ok? Então, é como se F fosse o domínio e o G fosse a imagem. Ok? Aí, vamos lá. A gente vai substituir o f de x, ali que eu encontrei, por y. Eu sei. Mas lembra que eu falei que a aula ia ser um pouco diferente. Não, eu vou trazer mais exercício um pouquinho mais para baixo, mas eu realmente preciso passar por isso aqui. Isso aqui é a matéria de primeiro ano. Entendeu? Tá bom? Preciso ir. Não, calma. Então, a galera está ajudando aí no chat. É, isso aí. Aí, olha só, o primeiro passo é a gente encontrar o inverso e escrever f de x igual a y, como y, né? Facilitando essa manipulação aí entre as equações. Depois, a gente vai isolar o x em função de y. E aí, a gente vai... Cadê o exemplo, Lucas? E
aí a gente vai isolar a variável x da equação, né? Expressando esses termos. Ah, ele estava escrevendo, desculpa. Isso. Pegaram? Tá difícil? Tá. Vamos usar, então, o exemplo de Lucas e vamos... Isso. Vamos pegar o exemplo aí de Lucas, que foi bom, e vamos colocar aqui na imagem para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Vamos lá. Digamos que eu tenha, ó, f de x igual a 2x mais 3. E que eu tenha g de x igual a 5x. Ok? O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar e vou reescrever essas duas funções aqui em uma só. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Função, né? F. E vou pegar essa daqui, ó. G de x. Ok? Beleza. Qual é a função que eu tenho? Não é essa? 2x, ó, função de x, não é o quê? 2x mais 3? Sim ou não? E qual é o valor de g de x? Não é 5x? Então, aonde tiver x, eu vou substituir por 5x. Então, ó, 2 vezes 5x mais 3. Beleza. Aí aqui agora eu tenho, ó, 10x mais 3. Beleza. Vou seguir, então. Nem vou ficar aqui enchendo muito mais, que senão vai confundir mais. Foi? Conseguiram pegar aqui? Tá. Aí, vamos lá. Vamos para a função afim. Função afim é aquela funçãozinha do primeiro grau. O que a gente precisa lembrar de função do primeiro grau? Gente, interpretação de gráfico, pelo amor de Deus. Tem uma galera que é mais visual e que já, na verdade, prefere até o desenho para conseguir visualiza melhor. Tem uma outra galera que não é tão visual, que se confunde mais. Então, essa galera que não é tão visual vai precisar se esforçar um pouquinho mais. Por quê? Geralmente, nas questões de gráfico, nas questões de função, tem gráfico. Então, tem que interpretar gráfico. Ok? Se não souber fazer estudos de gráfico, vai ter problemas. Então, vamos aprender aqui. Olha só. O que o coeficiente angular, que é o A da lei lá da função afim, né? Que é f de x é igual a ax mais b, ok? A tem que ser diferente de zero e o B, e o A e o B tem que pertencer aos números reais, né? Aí, ó, aquela história. Números reais são todos os números do universo, sim ou não? Sim. Então, pode ser um número com vírgula, pode ser uma raiz, pode ser um número infinito, pode ser um pi, pode ser qualquer número, porque está dizendo que pertence ao conjunto dos reais. Ok? Sim ou não? Então, B e o A pode ser qualquer número, tá? Pode ser qualquer número dos reais. Só não pode, o A não pode ser zero. Isso é muito importante. Se o A for zero, não é função do primeiro grau. Beleza? Beleza. Se o A é diferente de zero, ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero. Ok?
Não, ó, viu? Não falei isso, hein, Ita? Ó, preste atenção. Eu disse que A tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero, mas pode ser maior ou menor do que zero, ok? Não pode ser zero, tá? Então, ó, se ele for maior do que zero, a função é crescente. Automaticamente, a reta está o quê? Crescendo. Crescendo. Certo? Nosso crescimento. Crescemos ou para os lados ou para cima. Ok, galera? Ok. E se o A for negativo, a função é decrescente. Ela está descendo. Tá bom, gente? Então, tem que prestar atenção. Como que você vai descobrir qual é o valor de A? O A está colado com o X. Então, por exemplo, se eu tenho uma função em que menos 2x mais 5, quem é o A? O menos 2. Nesse caso, é decrescente. Por quê? Porque o A é negativo, ok? Agora, se eu tenho função de x igual a 5x, eu não tenho o valor de B. E o valor de B não está dizendo que não pode ser zero. Pode ser zero, ok? Quem não pode ser zero é o A. O A está colado com o X. Automaticamente, o A, nesse caso, é 5 e, logo, essa função é crescente. Isso está claro, galera? Tá. Quem é o B? Quem é o B nessa história toda? O B é aonde a reta vai cortar o eixo Y, ok? Então, quem é o eixo Y? O eixo Y não é aquele eixo vertical? Vertical? Então, você vai ver aonde a reta vai passar, aonde ela vai cruzar ali. Onde ela tocar no eixo Y, esse é o valor de B. Ok, galera? Isso. Então, o termo o termo A, X, né, que está colado ali com X, vai determinar se é crescente ou decrescente, e o B vai determinar onde a reta corta no eixo Y. Não é no X, é no eixo Y. Beleza? Isso. E a raiz, gente, o resultado ali do valor de x é aonde a reta cruza o eixo x. Quer dizer, é menos b sobre a, entendeu? Então, se eu pegar menos b sobre a, eu vou descobrir aonde a reta vai, qual é a raiz. Eu vou descobrir aonde a reta vai passar no eixo das abscissas, no eixo X. Tá claro, galera? Um pouco. Agora sim, some produto. Que a gente está falando de função do segundo grau. Some produto a segundo grau. Mariana é ótima. Ela socorro. Vamos lá. Na função... gente, hoje eu vim... Vamos lá. Calma, gente, ó, calma. Sabe o que a gente está fazendo agora? Ó, a gente está fazendo o seguinte, estamos dando conteúdo de forma mais, tipo assim, pã, esse é o conteúdo. Aí, vocês vão, com isso, poder dizer assim, caramba, não entendi essa parte. Daqui a pouco, a gente começa a ter enquete, no grupo mesmo. A gente vai ter que começar a ter enquete, porque ainda vai sair o edital, lembra disso? Vai sair o edital, aí vai ver lá
quais são as novidades, porque vai que a UERJ dessa vez vai dizer que vai cobrar isso, aquilo, outro, que ainda não estava no nosso cronograma. Então, a gente tem que passar essas matérias que a gente já sabe que é recorrente, que vai estar, entendeu? Aí a gente está dando essa matéria, depois a gente vai bater as matérias novas, né, digamos assim, que esteja, que vão estar lá no edital de vocês, e depois a gente vai pegar, vai chegar lá no grupo e vai dizer, e aí, galera, como vocês estão? Entendeu? Ah, tá com dúvida ainda em função? Vamos voltar. Aí a gente tem uma aula de novo sobre função, entendeu? Até bebi água. Então, vamos. Ó, função quadrática. Ó, função do segundo, função do segundo grau. A gente vai ter f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Lembra? Aí a gente tem que a tem que ser diferente de zero. Lembrou de novo? A não pode ser zero, mas pode ser negativo ou positivo. Se for negativo, já determina a concavidade da nossa parábola, porque na função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, né? Crescente ou decrescente. Na função do segundo grau, na função quadrática, há uma concavidade da parábola, porque é uma parábola ao gráfico, que pode ser um uzinho para cima ou um U para baixo. Quando que fica para cima, professora? Quando A é positivo. Quando que fica para baixo, professora? Quando o A é negativo. O A pode ser zero? Não. O A tem que ser ou positivo ou negativo. Se ele for positivo, a concavidade está para cima. Isso, sorriso. Se o A for negativo, triste. Isso aí, gente. Isso. Diego é o melhor mesmo. Vamos lá. Aí, discriminante, que é o delta, né? O nosso deltazinho. O que a gente vai fazer? Delta é igual, fórmula, igual a b ao quadrado menos 4 vezes AC. Lembrando, gente, ó, aí a gente está trabalhando, ó, matemática 00 com vocês, matemática para a prova da primeira fase ainda, né, que vai acontecer agora, em setembro, próximo mês. Quem não sei aí, algumas pessoas vão fazer, não sei se tem alguém aqui que vai fazer, mas enfim. E temos ainda a prova da segunda fase. Na prova da segunda fase, a questão é a discursiva, né, gente? Então, tem que saber fórmula, tem que colocar as fórmulas, não é para ficar usando muitos truques, porque essa questão dos truques vai dificultar a questão na hora de fazer a mágica, que é a prova. Ok, gente? Prof, é obrigatório ir bem em tudo na discursiva? Com os professores que você tem? É obrigatório. Sim. Tá bom? E aí, vamos lá.
você vai pensar o seguinte. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Se delta for maior do que zero, você vai ter duas raízes, né, reais e distintas. Se o delta, desculpa, o discriminante for igual a zero, você vai ter apenas uma raiz real, né? E se o delta for negativo, você não vai ter nenhuma raiz real, né? Porque não vai interceptar, a parábola não vai interceptar o eixo Y, o eixo X, desculpa. Vamos lá. Vértice máximo e mínimo. Vamos lá. X de vértice e Y de vértice. Fórmula. Então, menos B sobre 2A e menos delta, que é delta é B ao quadrado menos 4A vezes C, sobre 4A. Ok, gente? Claro. Vamos voltar um pouquinho. Ó, vamos usar esse exemplo que tem no eixo X, tá? No eixo horizontal. Mas sim, quase isso. Vamos lá. Quem seria o A aqui? 1. Quem seria o B? Menos 2. Quem seria o C? Menos 3. Ok? Então, vamos lá. Se eu fosse fazer o delta dessa daqui, seria discriminante, no caso, delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, estou botando direto sem ser fórmula, né? Vezes 3, menos 3, desculpa. E aí, olha só, delta é igual a 4 positivo mais 12, ok? Logo, delta é igual a 16. Ó, se o discriminante é positivo, isso quer dizer que se eu continuo a resolver essa função do segundo grau, né, fazendo x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir duas respostas, ok? Duas respostas diferentes para o x, ok? Então, eu vou descobrir, por exemplo, ou um número negativo ou um número positivo, ou eu vou descobrir, enfim, duas raízes reais e diferentes, ok? Números diferentes. Isso. Mas aí, nesse caso, ó, Lucas, a gente não vai trabalhar muito a questão das raízes imaginárias, tá? Não cai muito na UERJ, é um assunto mais aprofundado para cálculo. Então, se você achar, por exemplo, se você achar delta menor do que zero, né, você já pode parar a conta que o examinador não vai ter essa questão ali com você. Entendeu? De querer que você saiba mais do que isso. Até porque Então, cai números imaginários de forma mais direta. Pode acontecer de cair um número imaginário, vou trazer mais para frente, tá? Não vou prometer agora. Mas lá para frente vai cair umas questões, pode cair uma questão ou outra de números imaginários, porque está no conteúdo da prova. Mas o que eu quero dizer é que se você estiver resolvendo uma questão da UERJ e por acaso der números imaginários, revise a questão. Verifique se de fato você não errou algum sinal, você não fez alguma coisa.
Se você tiver certeza da sua resposta e você não tiver errado, você pode parar no delta negativo. Não precisa continuar a conta. Entendeu? Porque o aprofundamento, né, assim, de trabalhar de um assunto para outro assunto com números imaginários não cabe no ensino médio. Ok? Então, não pode ser cobrado assim, vale recurso, essas coisas assim. Ok? Vale recurso. Tá bom? Eu resolvi a questão, Rafael, porque eu acho que eu voltei por você e eu não sei se você entendeu o que eu quis aqui colocar. Eu cheguei aqui em delta igual a 16, meio que não continuei. Você precisa que eu continue? Beleza, vamos lá. Vértice de x e vértice de y é o ponto crítico da parábola. Então, é os extremos ali, né? Isso. Ó, o Ita querendo ensinando para Rafael aí, ó. Ita, Ita. Vou falar igual minha filha. Minha filha que assiste Shrek fala assim: João, João. João, João. Ela vai falar: Ita, Ita. Tô brincando, hein, Juan? Ó, você mora no meu coração. Vamos lá. Essa fórmula do vértice máximo e mínimo, ela é mais cobrada na UERJ em quadrática, né? Então, quando você faz vértice de x de vértice, né? Você faz essa fórmula menos b sobre 2a, e isso vai te dar o extremo. E quando você resolve o y de vértice, que é menos delta sobre 4a, você resolve qual é o valor desse extremo. Então, você precisa saber se o A ele é maior do que zero, e aí você vai querer descobrir o mínimo, e se for menor do que zero, é o máximo. Ok? Sempre no vértice em questão. Ok. Próximo é um exercíciozinho. Vamos lá. Falei que não tinha tantos, mas chegou a hora. A tão sonhada hora. Tá resolvido ali embaixo, mas vamos lá. Ele quer a altura máxima, né? Do projétil que é lançado e qual é a sua altura em H, com a variação de tempos em segundos. Aí ele diz para você calcular a altura máxima atingida pelo projétil. Olha só. Não, dá para fazer utilizando a fórmula que a gente está trabalhando aqui agora. Vamos lá.
Ó, se o A é menor do que zero, ok? Se A é menor do que zero, logo a gente já sabe que é a altura máxima. Aqui está em negrito, né? Então, o que a gente vai utilizar, gente? Qual é a fórmula que a gente vai trabalhar aqui? Isso. A primeira coisa é identificar quem é A, quem é B e quem é C. Depois é calcular o delta. Para então a gente resolver o Y de vértice. E por que a gente vai calcular o Y de vértice? Porque ele diz que quer altura, e a altura é representada pela letra H. E o H está onde? Está aqui na frente. Essa informação toda aqui representa o Y, certo, galera? O X seria o T, ok? Então, a gente vai fazer, primeiro, quem é A? A é menos 5. Quem é B? B é 20. Quem é C? 0. Beleza, galera? Aí a gente vai fazer, delta é igual a 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes 0. Ok. Quando tudo é vezes zero, dá zero, ok? Então, delta é igual a 400. Foi, galera? Tá. Dito isso, eu vou fazer agora sim, y de vértice é igual a menos delta, é essa a fórmula, gente? Isso. Menos delta sobre 4A. Ok? Então, y de vértice é igual a menos 400 sobre 4 vezes o A, que é o menos 5. Aqui vai dar menos 400 e aqui embaixo menos 20. Menos e menos é igual a mais. 400 dividido para 20 é igual a quanto? 20 positivo. Muito bem. Aí, mudei muito. Então, tá aqui, resolvidinho. Tá certo, galera? Alguém ficou com dúvida? Lá, próximo. Então, nessa parte aqui, gente, função modular, o que realmente importa é o gráfico em V, né? O módulo nunca deixa a função ficar negativa. Então, ela sempre reflete a parte de baixo para cima, ok? Você vai ver no gráfico que o bico, né, do V é o ponto onde o x mais 1 é igual a zero. Que dá ali, mais ou menos, x igual a menos 1 sobre 4. Ok? Nunca. Tá. Então, vamos focar nisso daqui. Eu vou ver um gráfico. Digamos, eu vejo um gráfico, que esse gráfico está em V, ok?
Se esse gráfico tiver em V, o que você vai perceber nele? Formando um valor de V, o que você vai fazer? Você vai perceber que, ó, o ponto onde esse bico desse V bate é o x mais 1 igual a zero, ok? Para ser x mais... Olha a função aqui, ó. Para ser x mais 1 igual a zero, o que eu vou precisar fazer? Ó, se a função é essa, eu preciso fazer o que primeiro? Ó, igualar isso a zero, né? E, ó, fazer isso daqui, ó. X mais 1, e esse 4 vai para o outro lado dividindo, ok? Só que antes disso, o 1 vai sair para o outro lado do onde está o zero. Então, vai ficar assim, ó. 4x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 quarto. Foi, galera? Não estou vendo vocês. Entendeu o quê, Mari? Ó, olha para... Só isso. E aí você vai ver onde o bico... Então, na função modular, geralmente, Mari, você vai ter um gráfico em que a representação é um V. Um V, ok? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa função e lembrar disso daqui, ó. X mais 1 é igual a zero. Você vai pegar a função e vai transformar nisso, numa função de primeiro grau. É uma função de primeiro grau, ok? Para você descobrir, então, o valor de x, você vai isolando as informações, ó. Pegou o menos 1, jogou para o outro lado, ficou menos 1. O x você isolou, ficou menos 1 sobre 4. Pronto, eu já descobri o valor de x. O que esse valor de x representa? Representa onde o V, o bico desse V, vai bater no eixo das abscissas. Foi? Então, diferente da função é, se a função fosse mais 1, se fosse 4x menos 1, aí eu trocaria ele de lado, né? Porque eu iria igualar a zero, e aí ia ficar mais 1. Equação do primeiro grau. Beleza. Vamos lá. Diferente do módulo, né? Que forma esse bico, a exponencial é uma curva suave, que não toca... Posso, Mari? Deixa eu só terminar aqui essa que eu comecei. Que não toca o eixo X, ok? Então, o que vai acontecer? Essa reta
ela persegue sem tocar, a gente chama de assintônico. Assíntota. O que acontece? Na função do modular, o bico do V, ó, já estou explicando, tá, Mari? Ó, o bico do V lá vai ser uma representação em V, ok? Vai ser um V. Beleza. Viu um gráfico que a representação é um V, não é um U. O U é uma função do segundo grau. Se a representação está em V, logo é uma função modular. Se é uma função modular, é uma equação do primeiro grau em que você vai igualar a zero e descobrir o valor de x. Esse valor de x vai tocar o eixo das abscissas, ok? Então, o bico do V é o valor de x que você encontrou na conta. Ok? Tá claro isso? Já na função exponencial, é uma curva suave que nunca toca no eixo x. Então, ó, a gente percebe que, ó, olha a curva aqui, ó, ela tá vindo, mas ela não encosta, essa curva não encosta no eixo x, tá bom? Ela bate no y, mas ela não encosta no x. Não. Vamos lá. O A dessa função, ele tem que ser calma aí. O A dessa função tem que ser maior do que 1, do que 0, e tem que ser diferente de 1. Então, não pode ser 1, tá? E tem que ser maior do que 0. Ok? Não pode ser negativo. Beleza, gente? Se ela é crescente, quando o A é maior do que 1. E ela é decrescente quando ela está entre o 0, não pode ser 1, mas ela está até o 1, tá bom, gente? Então, ela está entre o 0 e o 1, aí a gente diz que ela é decrescente. Se ela tiver para lá do 1, sem ser o 1, a gente diz que ela é crescente. Isso tá claro? Ah, não pode ser. Se o A for igual a 1, aí não é uma função exponencial. Do mesmo jeito que, gente, não pode, olha só, do mesmo jeito que, para ser uma função do segundo grau, o A tem que ser diferente de 0, ok? Na função exponencial, o A tem que ser diferente de 1, não pode ser 1. Pode ser próximo de 1, pode ser 99. Não pode ser 1. Vamos lá. O que logaritmo, né? É a operação inversa da exponenciação. E aí, a gente vai ter o seguinte, a gente vai definir que log de A em B é igual a x. A
elevado a x é igual a b. Percebe que parece que a gente faz um jogo das cadeiras, né? Ó, a gente tem log de A, B igual a X, ok? Quando a gente pega o a gente eleva ao X, né? O valor que está depois do igual, e iguala ao B, ok? Para isso, para esse logaritmo, vamos dizer assim, né? Para não usar essa palavra tão logaritmando, ser válido, né? Para esse logaritmo ser válido, a gente precisa que o B seja maior do que zero. Ok, galera? E a base A deve ser menor, deve ser maior do que zero e diferente de 1. Ok? Vamos ver se... Eu acho que tem um exemplo. Eu sabia. Cadê Joana, que sumiu? Desiste não, Joana. Fica aqui com nós. Vamos lá. Bem tranquilo. Ó, se eu tiver isso daqui, gente, vocês sabem, gente, é porque às vezes vocês veem umas coisas assim, em letra, e vocês ficam, entendeu? Confusos. Olha só, gente, olha aqui. Um exemplo prático aqui de log. Log de A em B igual a x. Log de 2, 8 igual a 3, onde a base é 2. O logaritmando é 8. E o resultado, o que é o expoente, é 3. Por quê, gente? Ó, se eu pego 2, elevo ao 3, tem que dar igual ao número que está dentro de parênteses, que é 8. Ok? Então, se eu perguntasse para você assim, ó, log de 3 logaritmando 27, quem seria? Quem seria o expoente? Quem seria o x? Isso aqui é a minha base, não é? Ó, minha base é 3, o expoente é o x, que eu quero saber, e o logaritmando é o resultado, que dá igual a 27. Qual é o número que elevado a 3 dá igual a 27? Desculpa. Qual é o número que que potencializando em base 3 dá igual a 27? Se a gente fatorar o 27, a gente vai ver que é 3, né?
Não estou vendo vocês no chat. Isso mesmo. E aí, quem estava perdida? Conseguiu? O que apareceu? Como assim? Eu estava sumida? Tá. E aí, vocês conseguiram entender? Mariana? Aí a gente tem algumas propriedades. Gente, olha só, eu acho que essa aula de logaritmo é até uma aula um pouco mais para frente. Eu só coloquei uma questão porque poderia, eu acredito de verdade, né, que a galera tipo Lucas, acho que Davi, que aparece de vez em quando e faz umas questões de Joana, né? O meu Itaí, Juanzinho, enfim, galera aqui. E todos vocês, gente, todos vocês têm capacidade e estão aí junto. Exato. E aí, olha só, eu acho que poderia trazer essa questão para uma galera que está mais, né, firme aí nos estudos, está estudando, e que pode já ter visto o conteúdo. Se a galera achar muito difícil, a gente pode trazer uma aula só de log para mais tarde, tá bom? Manda aí o quê? Futuramente a gente vai trazer, tá bom? Vou até dar uma pulada aqui nessa parte. Vamos para. Então, olha só. É, Tem até, tipo assim, eu que criei, inclusive, tem uma tabuada que fala de potenciação. Quem já me segue lá no Instagram já deve ter visto. Se vocês não souberem bastante sobre potencialização, vocês vão ter dificuldade de aprender logaritmo, ok? Por quê? Porque a gente precisa saber a base da matemática para a gente poder fazer algumas contas e algumas questões mais complexas, ok? Então, por exemplo, logaritmo está totalmente ligado à potenciação e automaticamente à radiciação ou uma fatoração, entendeu? Porque quando eu pergunto para você, ó, a base é 3, o logaritmando é 27, qual é o x? Entendeu? Eu estou te perguntando qual é o expoente que, elevando essa base, dá igual a 27. Precisa saber de potência. Tá? Se a base é 3, o logaritmando é 81. Qual o valor de x? É uma pergunta. Vamos lá. Se a base é 3, o logaritmando é 81. Qual é o valor de x? Isso aí, Lucas. Mas está vendo? O Lucas respondeu. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Não tendo essa base, realmente vai ficar muito difícil. Tá bom? Aí, se vocês quiserem, tem a tabuadinha na Shopee, compra lá. Fui eu que criei, ajuda a prof. Tá bom? Vê lá no meu Instagram depois.
Meu Instagram é Prisca Marinho. É... E aí, gente, agora a gente vai falar um pouquinho de polinômios. A gente também vai passar rápido, porque polinômios a gente já teve essa aula, né? A gente falou aqui sobre grau, sobre valor numérico, que é quando a gente substitui o valor de x pelo valor real ou complexo, né? Que está ali dentro do parênteses do polinômio. Então, a gente tem, por exemplo, P de 2 igual, aí tem x elevado ao, quer dizer, 2x elevado a 4 mais 3 elevado a 3 vezes x elevado a 3 mais 5x elevado a 2 mais x menos 3. Se eu digo que o valor de x é igual a 2, aonde tiver x, eu vou substituindo por 2 e fazendo o quê? Potenciação. E depois, multiplicação. E por último, soma ou subtração. Certo, galera? Tipo expressão numérica. Ok? Então, olha aqui o que eu falei. Ó. Se eu digo assim, ó, P de 2, P2, né, é igual a 2x4 mais 5x3 mais 3x2 mais x menos 3. Né? Nem sei quanto dá esse resultado. Foi só um exemplo que eu peguei aqui. Onde tiver o x, eu vou substituir pelo 2. Tá claro, galera? Vocês sumiram aqui, hein? Cadê vocês? Só porque eu dei uma chamadinha de atenção? Não, não briguei, não. Vamos lá. Falando de divisão, a gente já trabalhou divisão, né? Na outra aula, que a gente fez aquela divisão, processo longo, a gente fez isso, né? Foi bem interessante a nossa aula. Quem não lembra, dá uma revisitada, eu acho que foi a aula 3. Ok? Não sei, Lucas, eu botei de cabeça aqui no seu resultado, tá? Coloquei aqui aleatório. Mas deve ser, tá bom? Confio aí em você. Deve ser 73. Vamos lá. Aí eu falei de divisão, de polinômios e de resto. E falei também do método, que aí até a galera levantou, né? Chamei um de Ruffini e o outro de... Quem era o Ruffini? Falei. Exato. Então, tudo isso daqui a gente falou, ok? Vamos lá. Olha aqui, ó. Considere o polinômio P de x igual a x3 menos 6x2 mais 11x menos 6, sabendo que uma das raízes é 1. Encontre as demais. Vamos lá, gente. Como que a gente vai fazer essa questão? Dicas de como resolver. Exatamente. Então, a gente vai resolver o Ruffini, e aí a gente faz o quê? A gente reduz esse polinômio aí
ax² menos 5x mais 6. Ok? Cadê vocês, galera? Estão fazendo? Então, ó, a gente vai pegar e vai utilizar para reduzir de grau 3 para grau 2. Então, a gente vai dividir todo o polinômio para o x menos 1. E aí, a gente vai ter a gente vai ter um quociente igual a x2, que é o que eu falei, menos 5x mais 6, ó, que é isso daqui. E o resto igual a zero, ok? Aí a gente pode usar soma e produto, né, das raízes, para a gente descobrir que a soma das raízes dá 5 e o produto dá 6. Mas a gente também poderia fazer uma equação de segundo grau normal, né? Desenvolver, ok? Usar delta e tudo mais. É só porque aqui ele já está usando, a gente no exercício está usando o que a gente acabou de passar ali de forma mais rápida e direta, ok? Mas aqui vocês podem ir resolvendo do jeito que vocês tiverem mais facilidade. Lembrando que estamos numa prova discursiva e precisamos ter mais informações, ok? Se for fazer pelo método que ele está sugerindo aqui, soma e produto, tem que escrever pela soma e utilizando o método soma e produto das raízes. A soma das raízes é 5 e o produto é 6, ok? Se for fazer pelo método de Bhaskara, faz a Bhaskara lá tudo bonitinho. Vai encontrar as raízes 2 e 3. Ok, galera? Se uma das raízes é 1, que ele já tinha falado no enunciado, e as outras vão ser 2 e 3, então as raízes desse polinômio é igual a 1, 2 e 3. Tá claro? PA. Vamos para PA? Pegou todo mundo, gente? Não é difícil. Porque o polinômio é de 3, é de terceiro grau. Então, tem que ter 3 raízes. Aí, a primeira é 1, que ele já tinha falado do enunciado, e as outras duas é 2 e 3, que agora que a gente acabou de achar. Certo? O grau do polinômio vai determinar a quantidade de x que tem no polinômio, né? Beleza. Vamos lá, PA. Gente, PA, a gente tem a fórmula geral, que a gente já sabe, né? A N, né? É igual a 1 vezes, que é o primeiro termo, mais o número de termos, né? Menos 1 vezes a razão. Beleza. E a gente também tem PG, que a gente sabe que a fórmula geral é
o número de termos é igual a o primeiro termo vezes a razão, né, que é o quociente ali, elevado ao número de termos menos 1, ok? PG é mais difícil, é mais... E também tem que saber fazer de novo potenciação, né? Porque senão... dá ruim. Vamos lá. A sequência é 3, 3, 3. É tanto uma PA de razão igual a 0, quanto uma PG de razão, né? Quociente igual a 1. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí aqui dá a explicação, né? Vamos lá. Toda PG de razão negativa é oscilante? Toda PG, progressão geométrica, de razão negativa é oscilante? Verdadeiro. Os termos, eles vão alterar entre valores positivos e negativos, ok? Porque menos e mais é igual a menos, e menos é igual a mais. Ok, gente? Então, vão oscilar entre positivos e negativos. Ok? Regra de sinais. Na PA, se a razão é negativa, a sequência é crescente? Presta atenção lá na primeira pergunta e responde essa. Era 3, 3, 3, 3. Na PA, se a razão é negativa, a sequência é crescente? Falso. Ó. Se a razão de uma PA é negativa, cada termo seguinte será menor que o anterior, caracterizando uma sequência decrescente. Ok, galera? Vamos para juros simples. E aqui a gente já está caminhando para o final, que é o último conteúdo dessa aula. Tá bom? Aí a gente vai ter vários exercícios aí mais para baixo, que vocês, com os slides, vão fazer, vão tentar fazer, vão ver as respostas e depois vão para a lista. Gente, eu não quero que vocês tenham pressa, desespero em acertar a lista. Eu quero que vocês, né, que é o nosso primeiro aí simulado, eu quero que vocês entendam o conteúdo. Tá? Tem coisas aqui que eu passei de forma mais rápida, porque o objetivo é ver qual é a profundidade. Então, assim, ó, fiquei com muita dúvida. Professora, pelo amor de Deus, não consegui entender, resolver a questão. Olhei o gabarito, até entendi, mas, assim, sozinho, não consegui. Então, vamos focar em voltar nessa matéria. Vai ser logo na próxima aula? Não necessariamente, mas em algum momento a gente precisa voltar, tá bom? Eu preciso que vocês estudem e que vocês deem esse feedback. E também não precisa necessariamente ser no privado, né? Porque a dúvida de um pode não necessariamente ser assim do coletivo. Então, assim, falem no grupo quando tiverem oportunidade, conversem entre vocês, chamem os outros colegas e quando tiver uma enquete, assim, né, possibilidade, né, de ter alguma, respondam, tá bom? Respondam. Vamos lá, juros simples. Como que é a fórmula de juros? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo.
Montante é igual a capital mais juros, ok? Capital inicial mais juros. Juros compostos é a capitalização exponencial. Então, o montante, que é o valor final, é igual a o capital inicial, né? O valor ali aplicado ou emprestado. O I vai ser a taxa de juros, né? Sobre o acúmulo do montante ali, montante acumulado. E não apenas do capital inicial, mas do montante. E o tempo é o número de períodos em que a taxa de juros é capitalizada. Logo, tem um crescimento exponencial, similar a uma progressão geométrica. Tem que lembrar dessas regras, né? Dessas fórmulas. Ok, galera? É importante saber essas fórmulas. Fórmula de PA, fórmula geral, pelo menos, fórmula de PG, juros simples, juros compostos. Ok, gente? O comportamento, né, de gráfico, anota no caderninho. Quando você anota, você tem a chance ali de memorizar e automaticamente depois você revisita aquilo ali, revisitando mais algumas vezes, você tem a chance de memorizar, ok? Vamos lá. Isso. Vamos lá, base de cálculo. Quando a gente está falando de um capital inicial, a gente está falando de juros simples. Quando a gente está falando de um saldo anterior, do período anterior, a gente está falando de juros compostos. O comportamento, geralmente, quando a gente tem um gráfico com uma reta, a gente está falando de juros simples, a gente está falando de PA. Quando a gente está falando de uma curva, né, de uma exponencial, a gente está falando tanto de PG quanto de juros compostos. Ok, gente? Vamos lá, exercíciozinho aí de juros simples e depois de juros compostos. Legal, né? Isso, Mariana, muito bem. Vai lá, estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Acelera. Só o Juanzinho falou, por isso que eu não passei para baixo. Vamos lá, galera. Tá, tudo bem, pode fazer.
Gente, os slides mais para baixo estão bem legais, contendo vários exercícios, assim, que envolvem, mistura os assuntos, assim, entendeu? É legal para vocês perceberem. Claro que, às vezes, para dar uma surtada também, diz assim, caramba, muito difícil, você não vai fazer. Mas aí, indo com calma, vocês vão relembrando, lembrando das fórmulas, vocês vão conseguindo, entendeu? Então, vamos lá. Ó, a gente vai calcular o montante para juros simples. E aí a gente vai utilizar a fórmula, né, que é igual a montante é igual a capital. 1 mais I vezes T, onde o capital inicial e a taxa de juros e o T é o tempo. Vamos lá. Qual é o montante? 1.000. Qual é o 1, né, da fórmula? A taxa de juros é 0,1 e o tempo é 2, ok? Então, vai ficar 1.000 vezes 1,2, que dá igual a 1.200, ok? Juan. Isso aí. Aí depois a gente vai calcular esse montante para juros compostos. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, vai substituir os valores e vai dar M é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,1 elevado ao quadrado, que vai dar 1,1 elevado ao quadrado, que vai dar 1,21 multiplicado por 1.000 dá igual a 1.210. Qual é a diferença entre juros simples e juros compostos de R$10? Né, gente? Foi? Tinham conseguido? Lucas tinha conseguido? Estou vendo aqui, Guilherme já tinha feito. Muito bem. Isso aí. Aí, Guilherme, eu sei que você não colocou aqui, porque também é muito ruim colocar fórmula, mas essa sua resposta aqui no chat está bem legal. Se para o exemplo, né, discursivo da UERJ, se além do que você escreveu, né, digitou aqui para a gente, ainda tivesse as fórmulas e os cálculos lá no espaço da questão, ok? Beleza, galera? Não, que isso? Eu estou usando você como exemplo, te parabenizando e dizendo que é isso daí, esse é o caminho. Eu sei que você não colocou aí, porque é muito difícil mesmo ficar digitando tudo e dá muito trabalho, e não daria nem tempo. Tá bom? Tá tudo bem. Estou dizendo apenas que no papel, né, na hora de escrever, é esse modelo mais um pouco de cálculo, que com certeza você fez para você chegar nesse resultado. Tá bom? Parabéns, parabéns. Os outros eu também sei que fizeram o cálculo, tá, galera? Não estou reclamando de nada, não. Tô só enfatizando o correto aí. Vamos lá. A gente tem o gráfico de uma função quadrática que passa pelos pontos, aí ele dá os pontos, ó. Lembrando que todo par ordenado x e y, x e y, x e y. Ok? Então, ele deu os valores de x e deu os valores de y. Aí você vai determinar a lei de informação da equação da função f de x. Lembrando que se é uma função quadrática, qual é a fórmula geral? Ax2 mais bx mais c, ok? E você tem os pares ordenados aqui, ó. X e y,
x e y e x e y. Ok? Então, ó, no primeiro ponto, quando a gente for utilizar o A, o primeiro ponto aqui, que é 0 e 2, a gente vai substituir isso daqui, ó. Lembrando que isso tudo aqui é igual a y, né? Então, o valor de y vai ficar aqui fora e o valor de x vai ficar aqui, ok? Aonde tem x. E aí, a gente, com isso, como o x é igual a 0, a gente já descobre que o c é igual a 2, ok? Depois, quando o x for igual a 1, a gente vai descobrir que A mais B é igual a menos 2. E depois? Isso. E que depois que o x valer menos 1 e que o y valer 6, a gente vai descobrir que A menos B é igual a 4. Aí a gente faz o que para descobrir o valor de A e o valor de B? Pode fazer um sisteminha, né? E pode usar o sistema de comparação, ok? Ou de soma, né? Somando as equações é melhor, na verdade. Comparação. Vamos usar somando as equações. Aí a gente corta os valores de B, fica só o valor de A, e a gente descobre que A é igual a 1 e B é igual a menos 3. Logo, a gente vai conseguir descobrir o valor de A, o valor de B e o valor de C e fazer a fórmula geral da função quadrática. Muito legal, né? Eu acho esse exercício aqui espetacular. Adoro esse tipo de questão. E, gente, eu estava o tempo todo falando com aquele Lucas, como se fosse o Lucas Ferrari. Acredita? Ah, é a mesma pessoa. Enfim, gente, vocês me deixam louca com esse monte de nome aí de vocês. Tá bom. Então, gente, os próximos exercícios vai ter questão de marcar, vai ter questão de fazer aqui. Eu vou mandar esqueci o nome disso. O slide para vocês, e aí vocês vão vendo, tá bom? Estou até salvando logo aqui para não perder e vou mandar o rasurado para vocês como que vocês gostam, tá? Gente, um beijo, até a próxima aula. Comentem lá o que vocês acharam da aula de hoje e junto vai o nosso simulado. Vai lá. Beijo. Isa, finaliza para mim. Gente, Isa, peraí. Não, tá assim, organizador.
Tchau, gente. Obrigada.